Eu cometi um erro grave quando comecei no YouTube, e esse erro me fez perder meses de trabalho e quase me fez desistir. Se você está pensando em começar um canal ou está frustrado com o desempenho do seu atual, esse vídeo aqui é para você. Para quem não me conhece, eu sou o Richard e esse é o Diário do Canal. Bom galera, qual é a ideia desse canal aqui nesse primeiro vídeo que a gente está trazendo para vocês? Não vou vender curso, não sou um guru e nem fórmula mágica para crescer no YouTube. A ideia é literalmente mostrar a evolução do meu outro canal, o Histórias e Lugares, os erros, as ansiedades, as dificuldades que eu tenho durante esse processo que eu tô começando, né? Já faz alguns meses que eu tenho esse canal e eu queria dividir tudo isso com vocês pra gente ir evoluindo juntos e crescendo juntos e assim entendendo como funciona o YouTube e até onde a gente quer chegar aqui na plataforma. Então essa é a ideia do canal e esse aqui é o nosso primeiro vídeo. E para começar eu preciso falar de onde eu vim. Por que que eu tenho esse outro canal, Histórias e Lugares? Por que que eu comecei ele? E como uma mentira me influenciou a chegar até aqui hoje. Não seria bem uma mentira, mas é uma conversa muito bem vendida. No começo desse ano, lá por fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, eu queria fazer um canal no YouTube, ocupar meu tempo livre para ser um hobby e também pensando em monetização. Foi aí que eu caí na conversa de um vídeo de um canal que eu já acompanhava há algum tempo, que eles faziam webdocs e no final desses webdocs de conteúdo dark, eles vendiam essa fórmula mágica de você fazer um canal próprio e ganhar dinheiro com conteúdo dark. E isso me chamou muita atenção, porque eu já gostava desse estilo de conteúdo e eu pensei, por que eu não faço os meus próprios vídeos? E a promessa era simples, é só você pegar imagens de arquivo de emissoras de TV, ir atrás das histórias, criar um roteiro e narrar por cima dessas imagens. Pronto, um conteúdo dark totalmente fácil e super valorizado hoje em dia. As pessoas assistem bastante esse tipo de conteúdo. E aí entra a minha primeira lição que eu aprendi no YouTube. Não existe fórmula mágica e nem sucesso rápido aqui na plataforma. A verdade é que assim, você até consegue uma quantidade de inscritos, números de horas de visualizações, comentários, porque tem conteúdos que você faz ali que são conteúdos bem polêmicos. Então isso atrai pessoas que comentam, que engajam e seguem você, se inscrevem no canal. Porém é algo que vai se tornando um pouco vazio. Primeiro porque você precisa fazer muito conteúdo para o YouTube entregar isso e para as pessoas estarem sempre acompanhando o seu canal e você começa a fazer histórias de tudo quanto é tipo. Esse grande canal, por exemplo, ele conta histórias sobre absolutamente tudo. E é um conteúdo super bacana, eu gosto de assistir e até hoje eu assisto vídeos deles. Porém, essa falsa ilusão que eles vendem eu não acho legal. Porque não existe isso. E eu passei a ver isso no dia a dia. No começo, quando vinham alguns inscritos, comentários, eu fiquei super feliz. Então me empolguei, comecei a fazer mais vídeos. Porém, quando passou aquela fase inicial, eu comecei a fazer vídeos que não me importavam muito. E sim vídeos que eu sabia que poderiam performar melhor por conta de polêmicas, política, coisas desse tipo. E isso começou a não fazer sentido pra mim. Eu reparei que esse tipo de conteúdo tem um limite de tempo. Ele tem um prazo de validade. Foi aí que eu decidi falar de coisas que eu vivo, de coisas que eu gosto do meu dia a dia. E essa mudança me fez virar uma chavinha na cabeça e foi aí que eu trouxe um novo tipo de conteúdo para esse canal. Comecei ele praticamente do zero novamente. Aqui na minha cidade a gente não tem muita repercussão nas TVs. Então, as TVs locais aqui da Grande São Paulo, elas só falam da gente aqui da nossa cidade quando acontece uma tragédia enorme. Foi aí que eu pensei, opa, tem um nicho interessante a explorar. Foi aí então que eu peguei o meu Motorola Edge 30, que já estava meio surrado, e comecei a andar pela minha cidade mostrando coisas interessantes, coisas da minha cabeça que eu achava que eram legais. Eram caminhadas de cerca de 2 horas e a intenção era mostrar os locais, Alphaville, estações de trem, problemas aqui do nosso cotidiano, as obras da Castelo Branco, por exemplo. E eu vi que muita gente gostava desse tipo de conteúdo e esse conteúdo começou a engajar. Foi aí que eu percebi, poxa, eu posso fazer um conteúdo que é algo que eu gosto e algo que as pessoas vão assistir e um conteúdo de valor pro YouTube. E no começo eu não me importava com roteiro, com introdução, com gancho, nada disso. Eu simplesmente pegava o meu Motorola e saía gravando as coisas que eu via e eu saía falando coisas que estavam na minha cabeça. Tudo ali de momento, tudo bem improvisado. E eu passei a acompanhar o canal do Joba aqui no YouTube, que é um canal super legal. O Joba tem muita experiência e ele fala de uma maneira bem legal sobre os criadores de conteúdo, sobre ser iniciante. E foi aí que eu comecei a olhar algumas métricas e entender algumas coisas que eu não fazia ideia que
que existiam. E eu percebi que o YouTube, ele traz ferramentas para o criador, assim, que são muito legais. Se você ficar atento a essas métricas, você consegue encontrar os problemas dos seus vídeos e fazer eles ficarem melhores. Aí eu comecei a entender um pouco mais de retenção, CTR, ganchos. Isso foi muito interessante, porque eu comecei a aplicar isso nos meus vídeos pouco a pouco, porque eu ainda queria fazer algo que eu gostasse, não ficar preso a trejeitos ou a ganchos ou a formas de prender a quem estivesse assistindo. E foi aí que a diversão começou de verdade. A grande lição que eu tirei disso tudo é que o YouTube funciona se você for quem é de verdade. Independente do conteúdo que você quer trazer aqui pro YouTube, seja você. Não se preocupe tanto no começo com gancho, engajamento, retenção, se estão comentando ou não. Faz o conteúdo, posta e analisa. Porque quando você posta o conteúdo, sempre que eu posto um vídeo, eu acho que ele é o melhor vídeo do mundo. E quando eu paro para ver as métricas, eu entendo onde as pessoas pararam de assistir, eu entendo onde as pessoas pularam, onde não tinha tanto engajamento ali, o YouTube mostra tudo isso. E isso faz você refletir, poxa, eu achei que estava muito bom, mas eu podia ter ido por outro caminho. Podia ter falado primeiro de outro assunto, para deixar as pessoas mais engajadas no vídeo, prestando mais atenção. E esses detalhes você só vai conseguindo conforme você vai postando e conforme você vai errando. Então não se preocupe no primeiro momento em ter o melhor vídeo possível aqui, a melhor edição, a melhor imagem. Um detalhe interessante é que o meu celular, ele trava bastante. Então eu tenho que ficar todo momento olhando a câmera para ver se ele tá gravando ou não da maneira certa, porque a câmera fica piscando. Em alguns vídeos eu não conseguia tirar essas partes porque eu contava um detalhe importante. Então essas imagens entravam no vídeo, não tinha jeito. E eu percebi que mesmo com esses problemas de imagem, as pessoas não abandonavam o vídeo nesses momentos, porque elas estavam interessadas no conteúdo, no que eu estava falando. Então, mesmo que você não tenha todo um equipamento para gravar, para fazer seus vídeos, minha dica é, faça. Pensando bem, olhando para trás, eu tive pressa e ansiedade de ver os números subindo. Eu olhava os gráficos na Analytics ali do YouTube a todo momento para ver se o vídeo estava performando bem nas primeiras horas, para ver se as pessoas estavam comentando. E eu percebi que isso é pura ansiedade e que também é muito normal, porque você teve um trabalho, você saiu de casa ou você montou seu equipamento ali para fazer um vídeo de culinária, independente do seu nicho. Você teve um trabalho, então você quer ver o retorno. Isso é muito comum também. Porém, eu tô começando a entender que essa pressa toda em ver as coisas acontecerem não levam a nada. Eu vou trazer um vídeo aqui, a história de um vídeo que eu fiz, que demorou dias e dias para ele engajar. Eu achei que ele tinha sido um vídeo horroroso, péssimo. E ele demorou umas 3 semanas, mais ou menos. Eu já tinha até abandonado ele, nunca mais olhava os analytics dele. E ele foi o meu melhor vídeo, o vídeo que me fez viralizar no YouTube, que me fez ganhar bastante seguidores. Considerando que eu tinha bem poucos, né? Então eu consegui sair ali de uma zona cinzenta de 1.000, 1.200 seguidores. Hoje, que estou gravando esse vídeo dia 28 de novembro, eu tô com cerca de 7.500 seguidores lá no meu outro canal. Seguidores não, inscritos. Só para contextualizar, eu venho do TikTok. Eu gravava vídeos no TikTok, por isso que eu quis trazer esse conteúdo pro YouTube. Tudo isso me fez aprender um pouco mais aqui agora sobre o YouTube. Então eu venho com a cabeça muito de vídeos rápidos e isso foi um choque de cultura bem grande. Também vou trazer um conteúdo sobre isso aqui para você que tá pensando em trazer conteúdo do TikTok pro YouTube. Então, para encerrar esse primeiro vídeo, o que eu tirei de lição, o que eu queria deixar aqui para vocês? Eu não acredito em fórmulas mágicas, porém eu já acreditei nelas e já caí nelas. Hoje em dia eu acredito em consistência e em verdade, em ser eu mesmo. E acima de tudo, tentativa e erro. Como eu disse ali atrás, tentativa e erro, o YouTube não tem jeito, é consistência, é longo prazo. Não caia nessas falácias dos gurus, dos 300 milhões de canais que existem aqui nessa plataforma. Eu vou mostrando aqui essa caminhada. Esse foi um primeiro vídeo, ainda para quebrar o gelo, para saber o que eu vou falar aqui direito, mas nos próximos vídeos aí eu vou trazer exemplos mais práticos, números reais, onde eu acertei, onde eu errei, porque olhando os analíticos do YouTube, a gente consegue ver claramente onde a gente está acertando, onde a gente está errando e o que a gente pode fazer para melhorar. Mas como eu disse, posta, grava, ou melhor, grave e poste, e depois você vai analisando tudo isso e vendo o que performa melhor ou não. E sempre assim, tá fazendo sentido pra você? O vídeo que você tá gravando tá fazendo sentido? Você gosta de fazer o que você tá fazendo? Ou você tá fazendo pensando só na monetização? Esses são detalhes importantes também que fazem toda a diferença para você ter um canal fluindo, conquistando inscritos, autoridade no que você fala. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, porque eu acho que faz
muito sentido. E no próximo vídeo eu vou mostrar algo que fez toda a diferença nessa minha trajetória até aqui. Como eu escolhi o nicho que eu falo hoje, que foi primeiramente da minha cidade, como eu já mudei de nicho, entre aspas, dentro do meu próprio nicho para agregar ainda mais pessoas, para atingir ainda mais pessoas e novas histórias, para o conteúdo não ficar maçante ou repetitivo. E porque a dificuldade de achar a minha voz foi uma das partes mais difíceis também de todo esse processo. Se você também tem dúvidas do que postar e de como postar, já se inscreve aqui no diário do canal e me siga nessa jornada real de um criador que está apenas começando. A gente se vê nos próximos vídeos.